Flamengo é minha vida, é meu amor. Nas arquibancadas. Que essa semana veio a notícia, terreno desapropriado ali no gasômetro, que vai a leilão. O Flamengo se aproxima de ter o seu novo estádio, presidente? Acho que é um sonho antigo aqui de toda a torcida rubro-negra. A gente já vem trabalhando bastante em cima disso há algum tempo. Tentamos isso há cerca de uns 2 anos e meio atrás. Fizemos uma série de movimentos. A gente tinha escolhido aquele terreno ali do gasômetro por uma questão de logística, que ele é um local, acho, muito especial para se colocar um estádio. A coisa mais difícil que tem é a gente realmente encontrar um ponto onde haja um fluxo de transporte público para que as pessoas possam ir aos jogos, né? O Maracanã é especial em relação a isso. Sim. E a gente não gostaria de perder isso com esse novo estádio. Se você for ver ali, tem a rodoviária na frente, você tem agora o Terminal Gentileza, que é o ponto final da linha de BRT e da linha de VLT. A gente está próximo ali do metrô e do trem, cerca de 1,4 km de distância. E a gente tem previsão de fazer interligação por metrô também, até o Terminal Gentileza, até ali em frente aonde vai ser, a gente espera, o nosso futuro estádio. Então, sim, com isso a gente teria, vamos dizer assim, uma integração ali, um nó de integração, vamos dizer assim, de todos os modais de transporte. Sim, sem dúvida. Agora, explicando para o público que tem muitas dúvidas ainda, a torcida está muito ansiosa, né, por esse momento, e todo mundo que acompanha o futebol quer saber detalhes. Por exemplo, o terreno foi desapropriado, presidente, e agora ele vai a leilão por asta pública. Né? Explicando para o público o que seria isso, o que é esse leilão, como vai acontecer. Então, a gente, como eu falei, a gente já vem trabalhando há muito tempo, né, para demonstrar, vamos dizer assim, o lado positivo desse empreendimento, né? Então, a gente fez estudos mostrando o nível de valorização que a gente vai ter em volta ali, né, do estádio e tudo isso. E com isso a gente conseguiu convencer, vamos dizer assim, a prefeitura da importância desse... Desculpa aqui. Nada, fica à vontade. Desse estádio. E o quanto isso vai acarretar em termos de geração de empregos, de melhoria para aquela área, que é uma área onde a prefeitura criou o Porto Maravilha no passado, né? Com uma ideia bastante interessante, né? Toda vez que você faz uma cidade crescer para alguma outra área, você precisa criar toda uma infraestrutura viária, parte de saúde, de educação, tudo é novo ali para aquela área. E aquela não, é uma área já desenvolvida. Na verdade, o objetivo ali foi revitalizar uma área que estava meio abandonada no Rio de Janeiro. E a gente conseguindo convencer a eles disso, a gente também foi tentar a compra do terreno, mas na verdade a gente acabou encontrando um pouco de dificuldade de ter acesso a esse terreno, fruto de uma série de projetos que já existiam para aquela área lá. Com isso, a gente conseguiu convencer a prefeitura do quão importante isso seria, vamos dizer assim, para o desenvolvimento daquela região. E houve, vamos dizer assim, essa decisão do prefeito de, utilizando uma lei que parece que é uma lei muito recente, Sim. Uma lei de janeiro desse ano, fazer a desapropriação para depois fazer um leilão por asta pública. A desapropriação foi feita e agora a gente está esperando, vamos dizer assim, os termos que vão ser publicados em relação a essa asta pública que a gente vai participar. E com uma série de obrigações, né? Teria que construir ali um estádio, centro de convenções, né? E toda essa parte ali de infraestrutura. Exatamente. Essa é a ideia. Mas assim, a gente tem que ver qual o tamanho do terreno que a gente vai ter, porque o
terreno que foi desapropriado foi 86, 87 mil metros quadrados. Cabem algumas coisas ali, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que no entorno desse terreno, que existem vários outros terrenos, vai se abrir, vamos dizer assim, a oportunidade para a geração de vários outros negócios ali, que vão passar a ser atrativos pela presença do estádio, o exemplo do que aconteceu em vários outros estádios no mundo, né? Aconteceu em Wembley, aconteceu no Santiago Bernabéu, vários outros locais no mundo. Ali um grande estacionamento, o prefeito Eduardo Paes chegou a falar num centro de convenções também. Isso, Quando nós mostramos ao prefeito, né, o nosso projeto, quer dizer, além desse terreno, a gente visualizava que ali tem uma avenida que cruza, faz limite com o terreno, que é a Dom Pedro ali. Do outro lado também tem um terreno que hoje pertence, eu acho que à SEDAI, que é um local que a gente naturalmente entende que caberia ali um empreendimento comercial bastante grande, com shopping, ali com estacionamento para o estádio, tudo isso. Esse terreno não fez parte, vamos dizer assim, do processo de desapropriação agora. Sim. E certamente vai ser algo que vai ficar para que outros empreendedores aproveitem, vamos dizer assim, a presença do estádio ali. Chegou a notícia, a informação, de que o valor do terreno deve ficar na casa de 146 milhões até 176 milhões. É mais ou menos isso, presidente? Eu tenho que aguardar aí para ver o que vai ser definido, né? Mas assim, a lógica, se for exatamente isso, a gente tem que esperar para ver, é a seguinte, não faz muito tempo, o Terminal Gentileza foi desapropriado pela prefeitura. Também houve desapropriação ali. E se você for ver ali, acho que foi uma área de mais ou menos 16 ou 17 mil metros quadrados que tinham ali, exatamente na esquina ali da onde é esse terreno, onde a gente vai colocar o estádio, e consequentemente seria a área mais nobre, vamos dizer assim, mais valorizada desse grande terreno que a gente tem lá. E se a gente pegar e reajustar, vamos dizer assim, o valor que foi usado como referência pela prefeitura para desapropriação, mesmo aplicando aí um fator para corrigir a inflação ao longo desse período, você chegaria nesse valor mínimo que você falou aí. Sim. E a gente tomou conhecimento de que o próprio fundo que é dono desse terreno hoje, que é um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal, cujos cotistas acho que somos todos nós, porque isso aí é o fundo, o recurso é do FGTS, né? Contribuintes, dos exato. Contribuintes. Então, assim, se você for... eles ingressaram, parece que na Justiça, considerando que esse valor era pequeno e pedindo um valor mais alto. Então, se você considerar esse valor mais alto, chegaria a esse valor máximo que você falou. Então, daí que eu imagino que as pessoas falam que deveria ficar entre um e outro valor. O primeiro valor foi o valor atribuído pela própria prefeitura no processo de desapropriação. E o segundo valor seria o valor reclamado pelo fundo como valor justo para a desapropriação daquela que seria, vamos dizer assim, o pedaço mais valorizado do terreno. Então a gente não veria razão nenhuma para que fosse solicitado um valor maior do que esse para o resto do terreno. O fundo chegou a informar ao Flamengo o quanto queria pelo terreno ou não, presidente? Na verdade, nunca, porque a gente teve várias reuniões com os gestores do fundo, e toda vez que eles falavam conosco, eles não falavam apenas do terreno, eles falavam também do CEPAC, que na verdade é um potencial construtivo. A história é mais ou menos a seguinte: quando foi feito o Porto Maravilha, uma série de recursos foram necessários para que a gente tivesse, vamos dizer assim, a implosão ali do viaduto da perimetral, a construção daquele túnel, tudo isso. E se você fosse pegar pura e simplesmente os terrenos que existiam naquela região e o potencial construtivo que existia na época para lá,
na verdade, não existiria recurso suficiente da prefeitura para poder fazer isso. Então, o que foi aprovado na época foi um crescimento de um potencial construtivo e a venda desse potencial construtivo para o fundo também. Então, além dos terrenos ali naquela área, o que esse fundo tem é um potencial construtivo para a construção de vários pavimentos, coisa que não existia na legislação anterior, e qualquer um que quiser construir alguma coisa lá vai precisar comprar esse potencial construtivo do fundo. E mais recentemente o que a gente soube foi que a prefeitura estendeu a área onde esse potencial construtivo poderia ser utilizado para toda a região de São Cristóvão, ou seja, auxiliando muito, vamos dizer assim, esse fundo para, com isso, poder utilizar esse potencial construtivo numa área muito maior. Perfeito. Presidente, a gente sabe que a partir de 2013, né, num trabalho de um grande grupo, né, que você é uma das lideranças desse grupo que reformulou, que mudou a história do Flamengo, que transformou o Flamengo num clube bilionário, hoje é o bilionário Flamengo. O Flamengo encontra-se numa situação financeira espetacular, né? Então a gente entra agora na área da finança. Para pagar esse primeiro valor que nós falamos aqui, entre 146 e 176 milhões, como o Flamengo pagará isso, presidente? Caixa. Eu tenho esse dinheiro em caixa. Cash? A gente paga em cash. É isso. Olha só. O Flamengo está se preparando, João, assim, para isso. E a gente fez toda a nossa previsão orçamentária, tudo isso. A gente não terá problema nenhum de desembolsar esse valor para poder pagar por esse terreno. A gente sabe das dificuldades em que a grande maioria dos nossos clubes assim, que estão vivendo hoje aqui no Brasil, mas o Flamengo não tem esse problema. A gente tem uma administração financeira sólida lá no Flamengo e a gente tem condição de fazer isso. Então o Flamengo hoje já tem esse valor reservado para efetuar essa compra. Sim. Perfeito. Fala-se também do Morro da Viúva, dos apartamentos, que esse dinheiro também seria revertido para esse fim. Procede, presidente? Procede. Quando a gente pediu autorização para o Conselho Deliberativo para poder vender os apartamentos do Morro da Viúva. O Flamengo tem pouco mais de 40 apartamentos lá no Morro da Viúva, com uma avaliação, eu diria que em média perto de 3,5 milhões por cada unidade. A gente solicitou que todo o dinheiro que fosse utilizado, que fosse obtido através da venda desses imóveis fosse reinvestido em ativos para o Flamengo. Então, com isso a gente pode comprar o terreno do estádio, como também pode comprar terrenos e investir em construções e tal, para melhoria, por exemplo, do nosso centro de treinamento. A gente está encaminhando, por exemplo, agora para o Conselho a compra de mais um terreno. A gente já comprou um terreno para fazer mais 2 campos no CT e a gente está encaminhando agora a compra de mais um terreno. Para quem conhece o CT, a gente tem ali a área principal, da área de treinamento da equipe principal, tem o primeiro campo, que é o campo 1 na frente, o campo 2, e atrás do campo 2 tem um terreno exatamente com as dimensões para se fazer um bom campo, que é um terreno de 135 metros por 72, um campo tem 105 por 68, então assim, é exatamente mais um campo que a gente vai fazer ali. Então a gente está investindo todo esse dinheiro da venda desses imóveis em novos imóveis do Flamengo. Então, e ele não tem um carimbo direcionado para uma coisa ou outra, mas com certeza esse terreno ele na verdade vai ter um valor maior até do que todo o valor da venda dos imóveis. A gente vai precisar botar um pouco mais de dinheiro, mas obviamente para algo muito importante para a história, para o futuro da história do Flamengo e para a melhoria ainda mais das finanças do clube, não tem dúvida nenhuma. Perfeito, presidente. Você é presidente do Flamengo, clube mais popular do Brasil, né, e representa uma nação
de 48 milhões de pessoas. Então, obviamente, quando o público soube, o presidente Rodolfo Landim vai no podcast Fala João, começaram a surgir muitas perguntas, né, na internet, curiosidades, e eu fiz aqui uma compilação, né, de dúvidas do torcedor. E uma das que mais apareceu, presidente, é a seguinte: você falou do dinheiro que o Flamengo já tem para dar para comprar o terreno agora no leilão. Uhum. E em cima disso, um investimento total, presidente, para a construção do estádio do Flamengo. Seria um estádio para 80 mil pessoas, presidente, naquela região ali? Acho que daria um estádio para 80 mil pessoas pelos estudos que a gente fez até agora. Uhum. A gente tem que levar em consideração alguns aspectos arquitetônicos, também avaliando aspectos de legislação. Nesse estudo de viabilidade que a gente fez, na verdade não foi nenhum estudo de engenharia básica, tá? Foi um estudo de viabilidade técnica e econômico, mas já levando em consideração algumas premissas. A gente tem que considerar, por exemplo, uma promessa que a gente tem para a torcida é que a gente vai ter uma área em que a torcida vai assistir em pé atrás do gol. Então, teremos a geral no estádio do Flamengo? Teremos a geral na estádio do Flamengo, dos dois lados. Teremos dos dois lados. E um ingresso mais popular ali. Isso, essa é uma promessa que a gente teve e vai manter. E a gente vai fazer isso. Então o estádio do Flamengo terá o setor popular? Terá dois setores. Dois setores populares. Atrás dos gols, sendo que de um lado dos gols um pouco maior do que o do outro lado do estádio. E, na verdade, assim, a gente espera arrecadar até mais, porque se a gente compara, por exemplo, com o Maracanã, no Maracanã nós já saímos de 5 mil ingressos que já são cadeiras cativas que têm donos. Eu mesmo sou proprietário de 8. Assim, estou trabalhando contra mim, mas assim, eu tenho 8, que são ingressos que o Flamengo acaba não ganhando nada. Então, assim, se você for ver, a gente tem perdas muito grandes também no Maracanã, porque foi um estádio concebido na sua última reforma para a Copa do Mundo, onde as torcidas assistem os jogos juntos. Mas, assim, você tem um regulamento das competições aqui no Brasil, onde você tem que reservar 10% dos ingressos para o visitante. Só que como o Flamengo, o Maracanã não foi concebido para isso, você tem que perder uma quantidade enorme de lugares para fazer a separação de torcidas, coisas como essa. Existem outros problemas, né? Camarotes e ingressos que a gente é obrigado a dar em troca da concessão, custos adicionais pela forma de operação de um estádio que não foi desenhado para que a gente possa atender a legislação específica que a gente tem aqui. Ou seja, existe uma série de otimizações que a gente vai poder fazer com o nosso estádio. E outra coisa, a gente vai desenhá-lo para que a gente possa ter produtos onde a gente tenha serviços agregados a esse produto, né? Ao ingresso, que esses sim são aqueles que vão trazer maior retorno para a gente. Tem muita gente que não se importaria de pagar até muito mais, desde que ela tivesse um pouco mais de conforto, que ele pudesse chegar no estádio, e é ali que a gente vai provavelmente ganhar bem mais. Não vai ser no ingresso mais popular da torcida que a gente precisa tanto para empurrar o time, né? Que é a nossa locomotiva e que empurra o time do Flamengo. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente podendo desenhar um estádio para poder atender aos diversos públicos que a gente tem, a gente vai transformar, vamos dizer assim, essas receitas de sócio-torcedor mais match day em algo muito maior do que o que a gente tem hoje. Pelo tamanho do terreno, 87 mil metros quadrados, um estádio para 80 mil pessoas, teria que ser um estádio bem vertical, bem alto. Inspiração em algum estádio específico no projeto, que você possa adiantar em detalhes para a gente? Tem um pouco Santiago lá... Bernabéu? Assim, o Santiago Bernabéu é um estádio bem vertical, para quem já teve a oportunidade de ir. Mas ele é um estádio com assentos, todos com assentos, né? Sim. Mas alguém já viu o estádio do Borussia Dortmund, né? E tal, você vai ver atrás do gol onde você tem a parede amarela, né? O Yellow Wall lá e tal.
A gente vai ter algo que é É mais... por aí, presidente? É por aí. A gente vai jogar lá, vai ser um caldeirão. A muralha rubro-negra? A muralha rubro-negra. Vai ser caldeirão. Vai ter que... Vai ser um pouquinho mais difícil ainda do que no Maracanã jogar lá. Eu sei que a torcida do Maracanã, como disse o Gabigol, às vezes transforma aquilo no inferno para quem não está lá. Mas eu acho que a gente vai ter um estádio que vai ser muito mais propício para a gente poder mostrar a força da torcida. Esse estádio do Borussia, o Signal Iduna Park, né, Borussia Dortmund, É esse mesmo. ele é uma inspiração? Ele é uma inspiração nesse aspecto da proximidade e da forma com que a gente quer colocar a torcida trabalhando no estádio. Ele é. Perfeito. Presidente, vamos voltar para a área, né, que financeira. É a sua especialidade, exatamente. Porque tudo isso que estamos falando tem um custo, já falamos ali do preço do leilão que será pago, cash, mas o investimento total. Qual é a estimativa do custo desse projeto? A gente fala aí, quer dizer, depende do nível de acabamento que a gente vai ter, uma série de coisas. Mas assim, os primeiros números que a gente falava, algo entre 1,5 e 2 bilhões de reais. Bom, galera, entrevista completa na descrição. Só clicar no link. Valeu? Um abraço, saudações rubro-negras. Fui!